Queridos irmãos, é uma grande alegria estar novamente aqui com todos vocês, nesses instantes que estudamos verdades, estudamos ensinamentos preciosíssimos da doutrina espírita para nos guiar em nossa vida, em nossos caminhos. E é assim, irmãs e irmãos queridos, que pretendemos iniciar nossos estudos de hoje, sempre com uma leitura inicial para a formação de ambiente, depois uma prece, hoje sob lições que Emmanuel nos trará. Então, e para completar a lista de grandes autores, vamos da doutrina espírita, vamos fazer nossa leitura inicial baseada no livro Agenda Cristã, escrito por Chico Xavier, sob orientação nas mãos de André Luiz, na realidade, em 1947. E diz-nos André Luiz, na lição 17 da Agenda Cristã, que se chama Em Verdade, ele nos diz o seguinte: o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não mancina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulho, coopera silenciosamente ao orgulhoso. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia, nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. E assim, irmãs e irmãos, em Cristo, vamos voltar nossos pensamentos ao Pai Maior e a Jesus, nosso Mestre, pedindo a eles que com amor nos guiem nesses instantes de aprendizado, de fixação dos belos ensinamentos da doutrina espírita, o cristianismo rediviva em nossos corações. Pai amado, Jesus, Mestre querido, permita que esses instantes sejam de aprendizado, sejam de crescimento espiritual, de crescimento de nossa compreensão dos caminhos de Jesus, e que possamos juntos, nesse aprendizado, sentir-nos mais perto da espiritualidade superior, dos mentores dessa casa de oração, enfim, de todos aqueles que trabalham para que a humanidade melhore e cresça. Assim, agradecidos por esses instantes, pedimos permissão para iniciar nossos estudos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Essa lição de hoje é uma lição muito interessante. Ela vem do livro Palavras de Vida Eterna e se chama Reclamações. O livro é a lição 99 do livro Palavras de Vida Eterna. Esse livro ele foi escrito em 1964 e tem como propósito estabelecido por Emmanuel procurar o sentido dos ensinamentos do Mestre com as chaves da doutrina espírita. Para tanto, ele nos convida a entrelaçarmos atenção e pensamento sem outros credenciais que não sejam as necessidades de nosso coração, a fim de ouvir as lições claras e simples do Mestre, sempre pedindo a ele que tenhamos o necessário entendimento dessas lições. E é o que acabamos de fazer em nossa oração e que fazemos constantemente e incessantemente em nossos corações, pedindo esse esclarecimento, que saibamos entender tudo que nos é dado de bom aqui nesses instantes. E nessa lição
reclamações, Emmanuel se inspira na carta de Tiago. Essa carta foi feita com um propósito circular, assim, para que nas igrejas dos primeiros tempos ela fosse lida, com conselhos práticos sobre a vida espiritual da igreja. No capítulo 4 dessa carta, Tiago fala de preocupações sobre postura dos seguidores do Mestre, ao se apegarem às coisas terrenas. Ele começa esse capítulo 4 perguntando: de onde vêm as guerras e pelejos entre vós? Porventura não vê disso, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, você não está fazendo essas pelejas e essa guerra por interesses próprios? Em seguida ele afirma assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Olha só, ele diz nitidamente: você não está pedindo, não está se ligando aos céus. Você está combatendo e guerreando por coisas terrenas. Por isso você não alcança, não pede. Ele nitidamente está preocupado com as ações daqueles primeiros cristãos marcadas pelo egoísmo, né? Ainda era muito arraigado os pensamentos antigos, as culturas antigas de muito egoísmo, de dar muito valor às coisas materiais, né? E isso sem muito proveito ao próximo. Tanto é que ele afirma literalmente que quando a pessoa ora, ele diz o seguinte: pedis e não recebereis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Lembra da lição do mestre? Diz: pedis e vos será dado, pedis e recebereis. Pois é, aqui Tiago chega e diz já o contrário: pedis e não recebereis, porque pedis mal. Pedis para gastardes com você mesmo e não para fazer o bem. E é assim que, depois de discorrer sobre vários comportamentos que ele entende correto e outros que ele entende não correto, que ele termina com o lema que Emmanuel tomou para a nossa lição de hoje. Diz ele no final desse capítulo: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E é com essa frase: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, que Emmanuel começa a nossa lição de hoje, dizendo para a gente: censuras com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Ou seja, a gente reclama quem está roubando, mas ao a gente tem excesso, ao a gente está acumulando, nós estamos fazendo direito? Olha só a reflexão. Acusas os que desceram à criminalidade, mas se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Olha só, tem criminoso por aí. Você está fazendo algo para extinguir essa delinquência? Portanto, você pode falar dos delinquentes se você não os está ajudando a sair disso, ou você não está ajudando a delinquência a diminuir? Apontas o egoísmo dos governantes. No entanto, se te afervoras ao egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. Fácil falar do governo, né? E nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos sendo menos egoístas também? Criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Só. Puxa, fulano fala mal, eu vou ir lá numa palestra, não achei muito boa. Ele podia melhorar nisso, nisso e naquilo. A gente está contribuindo? A gente está ajudando a divulgar o conhecimento, seja ele o cristão, seja ele o conhecimento mesmo da sabedoria geral, das ciências e tudo. Nós estamos ajudando de alguma forma? Ou nós só estamos criticando, sem ajudar? Emmanuel nos faz refletir muito.
Diz ainda Emmanuel, clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anota a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso e não te levantas, e se não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passarão de injustiça. Pô, aquele cara não merece estar ali fazendo o trabalho de socorro, indo dar aquela sopinha de noite, ajudando aqui nas casas lares, porque ele realmente ele não comporta muito bem. Ele está tentando em alguma coisa ajudar. E nós estamos fazendo alguma coisa? Estamos falando disso? Olha só a profundidade que são essas reflexões que Emmanuel está trazendo. A gente tem aqui 2 pontos importantíssimos. É reclamar do que os outros fazem, fazer críticas àqueles que ou são necessitados ou estão dando de si de uma maneira que não achamos adequada. A gente critica e talvez a gente não esteja fazendo tanto quanto eles estão fazendo. Agora ele tem um segundo ponto mais importante, que é essa segunda parte. Nós não estamos fazendo tanto quanto eles estão nos fazendo. Nós não estamos tendo a iniciativa de ajudar aqueles a quem criticamos ou ajudar aqueles que os que criticamos estão ajudando. É isso que Emmanuel nos conclama. 2 coisas. A praticarmos a regra áurea preconizada por Jesus, fazer aos outros aquilo que queremos que nos seja feito. E mais, a termos o lema básico da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, aplicado diretamente a fazermos o bem. Ou seja, utilizarmos os recursos que nos são dados, sejam eles financeiros, sejam eles materiais, sejam eles espirituais, seja algum tipo de virtude que nós tenhamos, algum saber maior que nós tenhamos, para ajudar o nosso semelhante. Temos que fazer o bem. Fora da caridade não há salvação. E é sobre isso que nós vamos refletir um pouquinho aqui agora, usando de lições muito lindas que nos são trazidas na vasta obra, na vasta literatura que temos, tanto das obras básicas da doutrina, como de outras obras importantíssimas de suporte às obras básicas. E, para isso, nós vamos começar falando um pouquinho da regra áurea, na mão de Emmanuel, mais uma vez na mão de Emmanuel, que no livro Opinião Espírita nos diz: faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Vejam bem, hoje. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos pense o próximo quanto a nós. E vai lá naquela reclamação. Nós estamos pensando do jeito que não gostaríamos que pensasse da gente. Estamos reclamando coisa que não gostaríamos que reclamassem da gente. Então, pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos pense o próximo quanto a nós. Respeitaremos a tarefa do companheiro, como aguardamos respeito para a responsabilidade que nos pesa nos ombros. Critica um porque faz isso, faz mal feito, não está fazendo bem feito. Importantíssimo. Nós gostaríamos de ser tratados assim? Trabalharemos e serviremos nos moldes que reclamamos do esforço alheio. Tá fazendo uma vez, nós estamos fazendo bem feito? Estamos fazendo melhor do que ele? Estamos fazendo o mínimo que esse cara está fazendo? Conservaremos o nosso dever em linha reta e nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daqueles que nos cercam. Queremos que você faça certinho. E eu estou fazendo certinho? É sempre essa reflexão. A regra áurea está aí para ser aplicada. Faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Nós vamos fazer. E isso vem primeiro. E isso é corroborado ainda mais numa outra obra, também por Emmanuel, que se chama Estudo de Vida, quando, mais uma vez, falando da regra áurea, Emmanuel nos diz para usarmos todas as nossas possibilidades, sejam elas recursos materiais ou aptidões espirituais, na construção dos tempos novos. E aí diz uma coisa lindíssima: solidariedade e cooperação, entendimento e concórdia são amor a deslocar-se da teoria para erguer-se na vida prática. Olha só,
Solidariedade e cooperação, entendimento e concórdia, é o amor que se desloca da teoria que a gente desenvolve aqui para erguer-se na vida prática. Aqui a gente está na teoria, a gente está estudando a doutrina, a gente sabe isso. Como é que a gente está deslocando isso para erguer-se na vida prática? Para chegarmos no fora da caridade, não há salvação. Por isso que nos diz Emmanuel que a regra áurea, para completar-se devidamente, não se restringe à estrutura negativa dela, aquele não faça a outrem aquilo que não desejas, mas exige plena observância e iniciativa da forma positiva em que se expressa. É preciso fazer aos outros tudo aquilo que desejamos não seja feito. A gente começa fazendo. A gente não está pedindo que eles façam primeiro, a gente está pedindo fazer aos outros aquilo que desejamos que eles não façam, mesmo que eles não nos façam. E aí, essa história da gente precisar fazer, de estar a fazer, já estava gravada no livro inicial da doutrina, no livro dos Espíritos. Quando Kardec e os Espíritos nos falam das leis naturais, falando da lei da adoração. Aí tem uma parte lá, é uma única questão. Quando fala de vida contemplativa, é a questão 657, onde Kardec pergunta: os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando apenas em Deus, têm mérito perante Deus? Não faz nenhum mal. Então, o tempo todo pensando em Deus. Esses homens têm mérito? A resposta dos Espíritos foi, eu diria assim, uma contundente. Eu acho que essa é a melhor palavra. A resposta deles é assim: não, porque se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal, ou seja, não existe neutralidade. Se você não está fazendo o bem, mesmo que você não faça mal, você já está fazendo mal, que é não fazer o bem. E se você recebe de Deus o dom da vida, o dom da encarnação, vários dons que você tem, várias oportunidades que você tem na vida, e não faz o bem com isso, concluírem os Espíritos: Deus lhe pedirá contas do bem que não tiver feito. Deus lhe pedirá contas do bem que não tiver feito. E é por isso que no livro O Céu e o Inferno, livro básico da nossa doutrina, né, da codificação de Kardec, que tem um título mais interessante ainda. O livro O Céu e o Inferno é o titulão, mas ele tem um subtítulo que para mim é o essencial, que diz A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E aí tem um capítulo lá que fala sobre os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. E os Espíritos de Kardec nos dizem que a doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria preconcebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ela se apoia nas observações, e são essas que lhe dão plena autoridade. E aí eles nos oferecem um código penal da vida futura. Ou seja, o que acontece com a gente, se a gente faz ou não faz alguma coisa no continuar da nossa vida eterna. E aí o sexto item desse Código Penal diz o seguinte: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Às vezes é a preguiça que não nos deixa, a inação. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, nós vamos precisar aprender a superar essa imperfeição. O espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Não somente pelo mal que fez, mas também pelo bem que deixou de fazer. E essa mesma temática é trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos esclarece sobre a prova da riqueza. E aí ele pega aquela lição onde um jovem procura o mestre e pergunta o que ele precisa fazer para alcançar a vida eterna.
E o mestre lhe responde diretamente: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. É até impactante. Quer dizer que para alcançar a vida eterna a gente tem que fazer isso. E aí vem o esclarecimento dos espíritos que codificaram nossa doutrina, por Kardec, dizendo que Jesus não pretendia estabelecer como condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui, mas mostrar que o amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. A proposta de Jesus era uma questão decisiva para esclarecer o pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto perante o mundo, esse jovem. Ir na sinagoga, cumprir todos os seus deveres dos ritos religiosos, mas ele não possuía a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. Na realidade, o que Jesus quis demonstrar era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Ou seja, eu acho corretamente, eu sou um bonzinho, porque eu não faço nada de mal. Não dá, você tem que ser bom. Você tem que fazer o bem. Não adianta só não fazer o bem. Fora da caridade não há salvação. E sobre isso, Paulo, apóstolo, brilhantemente, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos faz um convite, nos faz um alerta, nos faz um chamado na sua mensagem sobre fora da caridade não há salvação. Paulo apóstolo nos diz: meus filhos, fora da caridade não há salvação é o ensinamento moral que contém a destinação dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Este símbolo é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte de todos os eleitos, e, na terra, está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os abençoados de meu Pai. Quem faz a caridade. Portanto, não fazer o bem, quando se sabe que deve fazer, é relevar essa importante lição de Paulo e o caminho apontado como nossa destinação. Uma hora nós vamos aprender e vamos fazer o bem. A nossa destinação é essa. É esse o destino que o Pai nos traçou. E é por isso que Emmanuel conclui a lição dele sobre reclamações dizendo: entra no serviço da alma e coração, para que possas comentá-lo. Entras nos serviços da alma e do coração, para que possas comentá-lo. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz, concluindo, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável. E, se além disso atrapalha quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Ou seja, nós não só não estamos fazendo bem, como ainda atrapalhamos com crítica. Essa lição que Emmanuel nos traz hoje, com muito carinho, e é por isso que a gente pode agradecer ao Pai Maior por receber essas orientações tão lindas e ficarmos refletindo, como vimos lá atrás, por Emmanuel, como nós trazemos essa teoria que temos aqui para a prática de nossa vida. Esse é o convite que fica. Vamos transformar em prática essas lições que a gente recebe aqui. E para isso, vamos encerrar nosso encontro de hoje. Passou muito rápido e foi tão gostoso. Dizendo: Pai amado, Jesus, Mestre querido, obrigado por esses instantes de sabedoria, de amor, onde somos convidados, com lições inesquecíveis, a colocar em prática todas as nossas virtudes, todas as nossas possibilidades de fazer o bem. Que possamos, Pai, nessa nossa destinação como espíritos em caminho evolutivo,
buscar forças, buscar energias para fazer o bem, para rompermos nossa inércia e sabermos que é fazendo o bem que chegaremos a Jesus, que chegaremos nos caminhos do Mestre. Assim, agradecidos por tudo que recebemos e por esses instantes, pedimos permissão para encerrar nossos estudos de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.